Oi, bom dia a todos. Eu sou a Vivian, sou da Electra Informática. Estou aqui no estúdio do Rodrigo, meu amigo, que é da Top Media. E hoje estou aqui com o Jefferson também, que é o dono da Rotor System Desentupidora. Obrigada, viu, Jefferson, por estar aqui comigo hoje, nessa quarta-feira de manhã. Um dia muito agradável aqui em São Paulo. E nós temos um relacionamento comercial aí tem mais de 10 anos, né, Jefferson? Então eu me senti à vontade de te chamar para a gente fazer esse bate-papo, gravar um conteúdo sobre a sua empresa, para que gere informações para as pessoas que se interessam pela Rotor System. E a gente tem muito hoje para falar, preparei algumas questões para a gente trocar ideia. Então gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo e de novo agradecer pelo seu tempo aqui comigo hoje. Sim, eu agradeço primeiramente a Deus, em segundo lugar ao Rodrigo, né, que está nos concedendo espaço, a você por ser a mentora, né, para que de alguma forma eu também possa realizar meus sonhos através do trabalho da Electra. E estamos aqui, né, para poder agregar valor, né, para as pessoas que irão posteriormente assistir esse conteúdo e de alguma forma eu posso ser útil por esse encontro que você tem nos proporcionado. Viu? Imagina, Jefferson, você é parceiro nosso. Para quem está nos assistindo, a minha equipe trabalha para a tua empresa em serviços de site, em serviços de busca orgânica, criação de artes, esse material que gera visibilidade digital. Então eu achei interessante a gente ter esse momento para você falar um pouco, porque além de ter um material escrito que engaja muito, que é o que o site da Rotor System já tem hoje no Google, uma super indexação, te ouvir também como dono é muito bom. Você aparecer e contar um pouco do dia a dia, de como é a empresa, aproxima as pessoas um pouco de você também, né? É isso, então eu queria que você começasse o nosso papo dizendo, lá no começo, há 10 anos, um pouquinho mais talvez, onde você estava e de onde você estava até onde você está hoje, essa sua trajetória, como você começou, como surgiu a ideia, conta um pouquinho pra gente, Jefferson. Sim, a princípio, Vivian, lógico que com muitos desafios, né, como todos nós enfrentamos no dia a dia, na realidade, nunca teve, sim, uma programação para poder se tornar um empreendedor. Eu posso dizer para você que tudo começou quando as portas se fecharam. Então, quando as portas se fecharam, é quando surgiu a Rotor System Desentupidora. Uhum. Então, foi quando amigos se afastaram, né, o emprego, né, se fechou, não me tive mais acesso, né, oportunidades, né, de pessoas que eu tinha como contato, e por fim, não sendo o suficiente, também tive problema no relacionamento, né, onde houve uma separação. Então eu falo assim porque talvez muitos já passaram por esse momento difícil, mas graças a Deus, Deus me levantou e me deu a oportunidade para hoje aqui estar também. É legal, Jefferson. Então, ter tudo isso já é um super desafio, Sim. Muita dificuldade, muita resiliência que tem que ter. Verdade. Né? Em termos assim da Rotor, você começando ali a empresa, o que mais te apresentou como um desafio que você teve que falar assim, bom, preciso superar isso aqui se eu quiser fazer minha empresa acontecer? Na realidade, por conta da falta de inexperiência, porque eu atuava na área operacional. Tá. Então, você começa do zero, sem recurso. Quando a gente fala de portas fechadas, então eu tive que realmente ser resiliente para poder adquirir experiência como empreendedor. E ainda mais quando você não tem recurso nenhum, né? Então, isso para mim foi um grande desafio para poder traçar um caminho, né, porque eu não tinha direção, mas certo. Lógico que no decorrer do tempo, né, a gente foi se esforçando e fomos enfrentando cada desafio. Então agora com a oportunidade que foi me dada, né, e surgindo essa marca Rotor System, onde eu procurei vocês para poder me auxiliar na criação da
da marca Rotor System, né? Você falando nisso até me faz lembrar que lá atrás eu te falei assim, Jefferson, a gente vai criar um domínio, você vai ter um site, a gente vai ter outros serviços, mas a marca é uma coisa que você precisa se preocupar em registrar no futuro, Sim. né? E voltando assim lá atrás, quando você começou, você teve que ter equipamentos, né, Jefferson? Se alguém te chamasse para fazer um trabalho de desentupimento, você tinha que ter uma máquina específica para algumas coisas. E assim, qual foi sua trajetória de quando você começou, que equipamento você adquiriu e depois você foi adquirindo outros? Como foi isso? Na realidade, não continuando no mesmo contexto, né? Mas falando sobre serviço, sobre equipamento, para aquele que começou do zero, não teve recurso, então imagino vocês que eu tive que agregar valor usando alguns improvisos, né? Usando as ferramentas que tinha ali disponível e eu posso dizer com toda certeza que era muito pouco, né? Isso falando do começo, né? Certo. Não de uma trajetória que já se prolonga para mais de 10 anos. Então, esses equipamentos vieram e eles vêm surgindo, né? Conforme a gente vai se capacitando, né? Vai crescendo profissionalmente. Então, são vários equipamentos assim, que a gente tem disponível hoje no mercado. Legal. E desses equipamentos que você comenta, quais são os diferenciais dele? Então eu queria que você falasse assim, a Rotor System é uma empresa de desentupimento, mas quais são os tipos de desentupimento? E se eu tenho um restaurante que apresenta uma urgência e precisa acontecer um desentupimento, você age na hora, você é acionado na hora, você consegue atender com muita rapidez? Então, além desses serviços que a Rotor System oferece hoje, quais são os seus diferenciais em relação à sua concorrência? Bom, o princípio é honestidade, é transparência, né? É comprometimento, agilidade nesse atendimento, conforme você mesmo disse, né? Somos seres humanos também, não somos perfeitos, mas procuramos fazer aquilo que está dentro do nosso alcance para poder atender a necessidade de cada cliente. Tendo em vista que nunca vamos conseguir atingir 100% a satisfação desses clientes, porque cada um tem uma forma de compreender, cada um tem uma forma de exigir, né, determinadas coisas. Mas sempre damos um prazo de 30 minutos, meia hora, né? Então, quando a gente tem uma boa programação, uma boa equipe, isso faz a diferença, né? Porque, às vezes, agregar valor naquilo que muitos buscam, né? Mas focado muito em preço, entende? E não tanto em qualidade. Ô Jefferson, sobre os serviços que a Rotor System tem, qual é o principal público que você atende hoje? São residências, são comércios? Quais são essas empresas que mais te procuram, que você atende hoje? Na realidade, Vivian, o público no modo geral, né? A gente sempre vamos alcançar empresas, né, do segmento alimentício, né? Também indústrias, né, da área civil também. Na verdade, a gente estamos disponíveis para prestar serviço tanto para residência como comércio, no modo geral. Então, de 100%, pelo menos 70% é o público físico, né? O público são residenciais, né? E os demais são repartidos, dividido entre escola, condomínio, restaurante, sabe? Todo tipo de área que atua na fabricação de gordura, né? Que despeja esse tipo de resíduo. Então, quando a gente trabalha no seu site, eu vejo algumas coisas, mas eu não consigo conhecer tudo, nem entender tudo que você coloca lá. Mas eu vejo que você faz desentupimento de ralo, desentupimento de caixa de gordura, desentupimento de redes, não lembro os nomes. De esgoto. Não lembro exatamente os nomes, né? Terminais, talvez, eu já tenha visto alguma coisa assim. Sim. Né? Então é isso que a Rotor faz? Sim, na realidade ela faz além disso que você acabou de informar.
porque na cabeça do consumidor ele entende que uma empresa, por isso que eu acho que eles buscam muitos desses clientes, preço, somente preço, né? Não visa assim o contexto, aquilo que cada empresa tem a oferecer. Falando aqui da Hotware System, uma vez a gente mandando uma equipe técnica até o local, eles vão identificar pela capacidade dele de compreensão daquilo que vai ser relatado por ele naquele exato momento. Então ele vai identificar qual é a necessidade daquele cliente. E em cima da necessidade desse cliente, ele vai poder orientar melhor esse cliente qual a ferramenta, qual vai ser o procedimento adotado pela Hotware System desentupidora. E isso envolve o sistema Rotorouter, né, que é aquele um aparelho aspiral, que é introduzido dentro da tubulação para soltar resíduos, né, que vai se acumulando, né, formando aquelas placas, né. E também o que é mais utilizado, né, também o sistema de hidrojateamento, porque isso já faz uma limpeza por completo, 100%, como se fosse uma lavagem em toda a tubulação, removendo todo tipo de resíduo. Certo. Então, normalmente são esses serviços que é mais procurado por uma desentupidora, vamos assim dizer. Ô Jefferson, o que você viu assim de mais desafiador em todos esses seus anos de prestação de serviço? O que você um cenário que você chegou e que foi muito assim diferente, muito atípico para você atender? Vamos assim dizer, eu já peguei cenários como épocas de chuva, por exemplo, que a gente teve dificuldade para chegar até o endereço, porque numa questão de alagamento, que está retornando esgoto, por exemplo, né? Imagina a situação daquele cliente. Nós também temos dificuldade para poder se deslocar, mas sempre a gente tenta procurar uma melhor rota, né? Mas já peguei casa totalmente alagada, onde, por fim, todo cliente perdeu todo suas mobílias, né? E graças a Deus, menos a própria vida, que isso que é o mais importante. Mas imagine você se deparar com um cenário, né, na sua casa, de um entupimento que você poderia ter evitado, porque às vezes falta um pouco de manutenção preventiva, seja na sua própria residência ou no seu comércio, vamos assim dizer, no modo geral, ou falta dessa manutenção, né? Ou preocupação de adotar princípios básicos que vai te ajudar a evitar certas situações, né? E essas situações é onde eu vejo que a gente fica triste, né? Porque é um cenário que às vezes foge do nosso controle também de poder solucionar. Então, eu deixo esse exemplo aí. Muito legal. Ô Jefferson, pelo que eu estou entendendo, quando uma pessoa procura uma desentupidora, ela está com urgência e ela está preocupada com o preço. É isso? Isso mesmo. É a maior preocupação das pessoas? Quanto vai custar? Você vai vir resolver meu problema rápido? É isso. Na realidade, um cliente ele busca que a empresa atenda naquele exato momento. Muitas das vezes ele está fazendo orçamento, cotação, né? Que é até viável que faça. A gente mesmo acaba orientando ele que faça, né? Nessa dúvida de procurar só preço. Mas a gente orienta que o que a Hotware System tem a oferecer não é o melhor preço, mas sim uma boa proposta de valor. Agregar um bom relacionamento com esse cliente para ele não se tornar somente um cliente, mas sim um parceiro nosso, um amigo. Porque ele tem que pensar que não pode permitir que alguém, qualquer pessoa entre na sua casa, entende? Na sua empresa, porque a gente não sabe o que cada um tem a oferecer para ela, né? Além da postura, né? E o caráter que a gente vê que às vezes a forma que ela vai te abordar, né? Porque no meu segmento, Vivian, infelizmente eu estou mais de 20 anos nesse ramo, né? E eu me deparo com vários tipos de comentário do cliente que acaba nos acionando, que muitas das vezes preocupa saber, quer saber antes, né, quem vai entrar dentro do seu estabelecimento, da sua residência, porque às vezes está sua filha, está sua esposa, ele está ausente, e ele quer saber se a empresa é identificada, se os seus funcionários são identificados, que é o nome, às vezes até o RG. Olha então são clientes que é mais preocupado porque já passou por situações constrangedoras. Então, por isso que eu entendo quando se fala sobre valor, sobre preço, esquece do valor.
e isso pode fazer muita diferença na hora de contratar uma empresa. Então, com a Rotary System pode ter certeza que esse constrangimento não vai acontecer. É segurança também, né, Jefferson? Sim. É o serviço sendo feito com preço justo, honesto e seguro, né? Sim. E me fala sobre urgência. Se você tem um estabelecimento que te aciona fora do horário comercial, você atende, no teu site é escrito 24 horas. Sim, é verdade. Né? Me conta. Sim. Justamente porque, por mais que o morador, né, a pessoa física, costuma acionar uma desentupidora no horário comercial, mas a gente deixa disponibilizado para 24 horas, porque a gente sabe que às vezes o pessoal está chegando do trabalho depois das 18 horas, né, e às vezes se depara com um entupimento indesejável. É uma situação que às vezes foge do controle, ele não tem tempo para poder resolver isso no dia seguinte, até por conta do compromisso que ele tem, né, no dia a dia. Então a gente deixa sempre uma equipe de plantão para poder ajudá-lo, né, para auxiliar e atender a necessidade desse cliente, onde inclui também um comércio, como você ressaltou, um restaurante, né, um hospital, entende? Alguém que trabalha 24 horas ou até mesmo um horário mais extenso, né? Então a gente estamos ali para isso. Então, e aí para evitar uma urgência, uma emergência, você sugere, talvez, penso eu, que você venha a sugerir um procedimento de manutenção, alguma coisa preventiva? Eu entendo assim, Vivi, para você evitar qualquer tipo de problema futuro, seja algo relacionado ao problema de entupimento, porque na realidade eu não estou aqui para poder julgar ninguém, mas a gente sim agregar valor às pessoas que terão acesso a essa informação, porque tudo na vida, se a gente se precaver, né, e visar essas manutenções, falando sobre encanamento, né, porque às vezes ele já dá sinais, né, certo. E às vezes esses sinais é ignorado por nós, né, eu falo porque isso também aconteceu já muitas vezes comigo. E às vezes a gente vai ver que o custo vai ser muito maior e o transtorno muito maior porque você ignorou esses sinais. Então, se você se atentar que esses serviços preventivos vai te ajudar a evitar esse constrangimento, além de gerar um custo muito menor na hora da contratação do serviço, essa é a dica que eu deixo para todos. Bom, e você tem alguma dica para deixar aqui para que as pessoas tenham algum tipo de procedimento que evite acontecer um entupimento de uma forma, às vezes, geral em casa ou no comércio? Sim, além da própria prevenção, né, que foi ressaltado, princípios básicos, né, falando sobre uma residência, porque a dona de casa normalmente se usa muito a cozinha, porque ela sempre está preparando um alimento para sua família, né, sendo aquela que zela muito pelo seu lar, e como uma boa dona do lar, vai sempre estar ali preparando as suas refeições ou coisa parecida, e às vezes vai despejando resíduos, né, dentro da sua pia de cozinha, como por exemplo gordura, né, e se pode instalar justamente sifões adequados, que retém um pouco esse resíduo e não vai diretamente para a tubulação. Além de também colocar telas de proteções nos lavatórios, ralos de banheiras, por conta do acúmulo de cabelo, né? A gente vai percebendo, mas fiozinho após fiozinho, ao longo dos anos, forma uma tufa e onde gera entupimento. Então são coisas básicas, né? E barata que o cliente, principalmente a pessoa física, que é a maior parte do nosso público, né? Que acaba acionando nosso serviço, poderia fazer para poder evitar esse constrangimento e custo desnecessário, né? Eu só queria fazer um parênteses, porque o chuveiro de casa vive, talvez, uma vez a cada 6 meses o ralo está entupido. E teve uma vez que foi um rapaz fazer um desentupimento e ele chegou pro meu marido e falou assim: tem mulher aqui em casa, né? Tem mulher aqui na sua casa, né? Aí ele falou: tem. É porque ela fica usando muito condicionador de cabelo, por isso que entope. Aí só que ele não sabe que eu ouvi.
E aí eu pensei, sim, tem mulher em casa, e sim, usa condicionador de cabelo. E sim, eu lavo o cabelo, então como que eu vou lavar e não vou usar condicionador? Mas é um jeito que eu poderia evitar de entupir, mas eu já sei que uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo, eu vou chamar, porque o condicionador de cabelo vai entupir o ralo do chuveiro de casa. É verdade. Ai, é verdade, gente. É verdade. Até pensei de parar de usar condicionador para chamar menos o rapaz do desentupimento. Não. Na realidade, Vivian, esses tipos de... essas recomendações que foi concedida aqui, é uma coisa que o próprio morador, né, pode fazer essa manutenção. Até ela, justamente porque você instalando ela corretamente, como os sifões, que é esses de copinho que a gente fala, ele tem um reservatório nele para poder reter esse resíduo. Então, assim, de uma forma bem simples e prática, o próprio morador vai fazer essa limpeza uma vez por semana, entende? Certo. Ou uma vez por mês. Então, depende da quantidade de pessoas que moram naquele ambiente, naquele lar, né? Então, quanto mais pessoas usarem o banheiro, né, ou mais a possibilidade de acumular esse cabelo ou qualquer outro tipo de resíduo. Então, essa tela vai reter essa sujeira para não ir diretamente para a tubulação, e é só retirar lá o cestinho, limpar e instalá-lo novamente. Boa dica, obrigada. É coisa simples e barata, e né? sim, ele fala, né, saiu uma peruca aqui do ralo, é muito cabelo. É isso. Né? É eu nem percebo que sai tanto cabelo assim, Jefferson, mas vai. Agora, quanto à cozinha, Jefferson, pense em alguém que não faz nada. Sou eu, tá? Faço nada, Jefferson. Só como. Que bom, que bom. Jefferson, eu moro na mesma casa há 20 anos e uma vez o sifão da pia entupiu. É muito tempo para um entupimento uma vez. Até o rapaz que foi desentupir, eu falei para ele assim, espero que o próximo seja daqui 20 anos, né? Me fala, é bom? É esse tempo mesmo? Na realidade, o tempo quem determina somos nós mesmos. Porque às vezes o cliente normalmente espera que outros façam aquilo que ele mesmo poderia fazer. Por exemplo, você passou e contratou um profissional, mas ele já poderia ter te orientado a usar essas proteções, entende? E certamente se ele tivesse tirado essa dúvida, né, já poderia talvez evitar esse problema de entupimento futuramente, ou até mesmo ter tirado essa dúvida sua, entende? Então, o diferencial da Rotor System também é justamente isso. Toda vez que um cliente nos acionar, além da transparência, e justamente a gente vai se posicionar para poder ouvi-lo como fosse um amigo mesmo, né? Para poder, indiferente se ele vai nos contratar ou não, o nosso dever é ser um profissional e tirar qualquer dúvida que venha ser gerada naquele momento da nossa visita. E uma vez ele nos contratando, não é? Entendendo que a gente agregou valor a esse atendimento, normalmente a gente já vamos preparado com os equipamentos, pelo menos uma parte deles no carro utilitário da empresa, e a gente orienta que todos os técnicos, né, após a conclusão do serviço, deixe algumas informações lá, onde inclui justamente instalar determinadas proteções, porque há vários tipos de sifões, né? E que é tão baratinho comparado ao que você vai pagar na contratação do profissional para desentupir o seu encanamento. Então, colocando o sifão adequado, né, e esse sifão para cada tipo de pia, a gente vai orientar qual seria o mais correto. E certamente ele mesmo, com posse dessa informação, ele mesmo vai dali para frente fazer a manutenção, porque enquanto ele fizer a manutenção, dificilmente vai ocorrer entupimento tão cedo, entende? Aí ele prolonga a vida útil ali, né? Isso mesmo. Ô Jefferson, eu já vi foto do seu carro no site com algum equipamento dentro, parece que é equipamento grande. Sim, na realidade é o carro-chefe da desentupidora, de modo geral. Tem alguns equipamentos que a gente usa, né, para poder atender, já que o público maior que nos aciona é residencial, então a gente consegue fazer a limpeza nas tubulações, seja de esgoto, pia, tanque, ralo, prumadas, calhas, coisas parecidas, né? Mas a gente também acabou de adquirir também um sistema de portátil de hidrojateamento, que é um equipamento maior,
que é usado para lavagem da tubulação, limpeza das caixas de gordura, né? E quando é um serviço a ser prestado por uma indústria, por exemplo, né? Um restaurante que tem as caixas de gordura enorme, a gente já desloca um equipamento maior que é composto de um caminhão, né? Vai um caminhão fazer o esgotamento e a lavagem dessa caixa maior por conta da sua capacidade de reter o resíduo, entende? Então, uma desentupidora há uma infinidade viva de serviço, né? De equipamentos a ser empregada para a realização de determinado serviço. Então, a gente tem se esforçado, pelo menos, para poder oferecer o nosso melhor para cada cliente. Eu tenho certeza disso, Jefferson. E tem alguma preocupação relacionada ao meio ambiente? Você vai em algum lugar, você fez a limpeza da tubulação, e para você fazer o descarte daquele material que você limpou, como é? Para onde vai? Como acontece isso? Então, todo esse resíduo, né, retirado normalmente pelo caminhão, que muitas empresas nos acionam, tipo limpeza de fossa, numa indústria, limpeza da caixa de gordura, tem um centro de tratamento. Lógico, e foi uma boa pergunta que você fez. A Sabesp, ela colhe, né, a gente tem uma ficha de remessa, assim que chama, né, que é entregue para as empresas, né, porque elas vão colher um pH, que seria o pH. Eles vão tirar uma amostra para saber que tipo de resíduo é aquele que a gente está retirando naquele local. Porque a Sabesp tem os tanques, né, para poder receber determinado tipo de resíduo, para poder ser feito o tratamento adequado para isso, entende? Então, quem recebe esse resíduo é a própria Sabesp, porque a gente, na realidade, somos uma transportadora, né? O gerador do produto do resíduo não somos nós. Nós só somos capacitados para poder retirar esse resíduo no local, né, que há necessidade para isso, e dali a gente vai fazer o descarte nesse centro de tratamento da Sabesp. Não imaginava isso. Nem você, né, Rodrigo? Falei que você ia aprender hoje. Estamos aprendendo com o Jefferson. Que bom. Por isso que é bom você ter uma empresa regular, trabalhando com toda a sua questão legal em dia, né, Jefferson? Porque você está vinculado à Sabesp, por exemplo. Senão a sua operação para, né? Na realidade, isso que eu costumo dizer, Vivian. No ato de você contratar um profissional, você tem que entender o que cada empresa está comprometida em te oferecer. E quando a gente fala sobre valor, agrega justamente tudo isso, né? Toda essa preocupação com o meio ambiente, toda essa preocupação com o próprio cliente, né? Por mais que às vezes muitos não tenham essa consciência, né? Ou às vezes acha que esse resíduo é descartado em qualquer outro lugar. É uma preocupação. É uma preocupação, mas eu posso dizer, por isso que eu entendo que a sua pergunta foi muito boa, porque a gente sabe, né, pelo longo tempo que a gente temos de atuação nessa área, que tem empresas meio que clandestinas, né, e já muitos foram penalizados por isso, que descartaram em córregos, sabe, em bueiros. Porque a própria CETESB, que naquele momento oportuno, né, acabou se deparando com essa situação e atuando nessa empresa, né. Então, é bom que tanto a empresa ou o próprio cliente se preocupe para onde vai ser descartado esse tipo de resíduo, porque às vezes, no ato de uma infração, com certeza vai querer saber de onde surgiu esse resíduo, e às vezes pode eles ter também um problema com isso, né? Porque pode achar que também ele teve consentimento, né? Até que prove ao contrário, você vai ter um pouco de dor de cabeça, né? Então, por isso que é bom sempre selecionar bem os seus profissionais que você vai contratar para realizar determinado serviço. Não é tirar o lixo daqui e colocar ali, né, Jefferson? Não é assim. É além daquilo que o cliente imagina, né? Então, a gente se preocupamos, sim, com o meio ambiente, se preocupamos, sim, com aquilo que o cliente busca numa empresa, né? E a gente tem se esforçado pelo menos para poder atender as necessidades de cada um. Parabéns, viu? Não imaginava nunca saber isso. E as pessoas que trabalham na execução desse serviço, Jefferson, elas estão com os equipamentos corretos, equipamentos de proteção?
quem executa, quem opera? Sim, até porque muitas das empresas que nos acionam, a gente vai passar por alguém que vai exigir da empresa que tenha todos os EPIs, né? Uhum. Então, sapato, luva, capacete, óculos de proteção. Então, são requisitos básicos, né? Aventais, tudo depende muito da onde a gente vai trabalhar, entende? E aí, uma vez identificando a necessidade de cada um, a gente vai estar com todo o equipamento, né, que é necessário para realizar esse serviço. Muito bom. Sobre a sua visibilidade, por onde você mais recebe contatos, Jefferson? As pessoas indicam umas para outras? Você recebe através do Google? Você recebe através de seu carro passou? Alguém tomou nota? De onde vêm seus contatos? De onde vem? Bom, como você também é a mentora, né? A Electra tem nos ajudado bastante para poder... Uma partezinha só. Uma partezinha, né? Na verdade, a gente somos amigos, né? Além de ser profissionais, né? Um agrega valor a um ao outro, né? E a gente vai crescendo profissionalmente falando. Mas muitos desses clientes nos acionam pelo WhatsApp, né? Certo. Mas muitas dessas buscas também é pelos anúncios que a gente fazemos, né? No Google Ads, por exemplo, nas buscas orgânicas, né, que é um trabalho feito pelo CEO, né, da sua empresa, Viva Electra, né, e além de outros tipos de anúncios que a gente também fazemos também. E muitos desses trabalhos, né, têm sido reconhecidos pelos clientes que a gente prestamos serviço, e aí tem aquele tal famoso boca a boca. Então alguém tem nos indicado, eu fiquei sabendo que vocês prestaram um bom serviço e por esse motivo eu estou te acionando. Então isso é importante, que a gente compreende, Vivian, que nosso trabalho lá atrás, a nossa sementinha que a gente lançou, ela está gerando frutos, né? E isso para nós é muito gratificante, porque a gente sabe que alguém viu que nós temos qualidade naquilo que nós fazemos, né? Então é isso. E a longo prazo, né? E a longo prazo, não é nada da noite por dia, né, Vivian? Não é, a gente sabe disso. É verdade. Ô Jefferson, eu queria te perguntar do hidrojateamento. Como é esse serviço? Como ele funciona? Assim, justamente quando a gente fala sobre equipamento, né? Às vezes tem cliente que às vezes já nos aciona para fazer o hidrojateamento, mas às vezes ele nem sabe o que ele quer contratar. Porque às vezes na cabeça dele, através de alguma pesquisa que ele fez na internet, ele entendeu que poderia ser agregado esse tipo de equipamento para poder realizar aquele determinado serviço. Mas quando é identificada a necessidade desse recurso, normalmente é feito por uma empresa, até mesmo uma residência, suponho. Tem resíduos pesados como terra, areia, gordura, dependendo do diâmetro da tubulação, no sistema roto-root, que é o carro-chefe de uma desentupidora, não vai conseguir remover por completo. Certo. E o hidrojateamento, né, ele vai possibilitar a lavagem, né, de toda a tubulação, deixando ela praticamente 100% limpa. Então, o hidrojateamento vai fazer necessário o uso desse recurso quando a gente se deparar com uma situação desse, né, de esse tipo de entupimento causado por esse resíduo mais pesado, entende? É muito forte a força da água que... É composta uma pressão, né, que vai dependendo muito do tipo do equipamento, como eu te disse. Tem o equipamento do hidrojato que a gente fala mini hidro, né? Certo. Que é composto fixado no chassi do carro. Hoje, por exemplo, a gente estamos para poder adquirir um outro equipamento, né? Mais um, vamos assim dizer, que é o mini hidrojateamento, porque tem crescido muito o número de solicitação de serviço. Por mais que a concorrência tenha crescido também, mas a população também tem crescido, né? Infelizmente hoje as pessoas não têm se conscientizado no descarte adequado desse resíduo, onde tem gerado mais entupimento justamente por falta de manutenção. E muitos dos serviços a gente usamos sim o hidrojateamento para ser um diferencial do mercado, porque nem todas desentupidoras, talvez de 100%, 20% tem esse sistema disponível. E você é uma delas. Graças a Deus a empresa já dispõe desse equipamento aí. Tem alguma coisa que você gostaria de complementar que talvez a gente não tenha dito do operacional? Assim, na realidade
sempre vai ser uma oportunidade para nós se apresentar pessoalmente, né? Certo. E de alguma forma passar valor ao cliente que venha nos dar essa honra de tentar solucionar algum problema que ele possa estar passando, entende? Porque o nosso diferencial não é só em questão de trazer o melhor recurso, né, que ele merece, indiferente se ele vai nos valorizar financeiramente ou não. A gente estamos aqui para poder ser um diferencial do mercado mesmo, para poder não só fazer que aquilo que ele precisa, tentando alinhar preço, qualidade e compromisso, né? Então, eu entendo que se cada cliente, né, fizer a sua parte, né, se conscientizar também de valorizar o profissional, porque muitos, infelizmente, é desvalorizado, né? Às vezes as pessoas querem comparar um encanador, que às vezes não tem a mesma estrutura, mas às vezes está lá fazendo seu anúncio que vai fazer esse tipo de serviço, mas não tem nem 50%, né, dos equipamentos que uma empresa já estruturada teria para poder oferecer para determinado cliente. Então eu entendo que é uma dica que eu dou para cada cliente, que antes selecione bem esses profissionais, né, e também os valorize, né, conforme aquilo que cada um tem a oferecer. Então, antes de se precipitar, né, faça às vezes esses orçamentos, né, e para que depois também não venha ser injusto com esse profissional, porque às vezes acontece isso, de ter contratado, ter ficado satisfeito, mas depois vem a questão de custo, né, achando que talvez outro poderia ter feito um pouco mais barato, né, mas essa questão vem só justamente depois do serviço ter sido concluído, porque eu recebo alguns relatos, né, de alguns clientes nos ligando perguntando qual é o custo, né? Aí a gente fica perguntando, a gente precisa até local para fazer essa vistoria antes para poder entender a sua necessidade, para depois a gente passar o orçamento. Afinal, porque eu já recebi uma empresa, fiz aqui e agora eu quero saber se o preço dele está bom. Então, assim, não teria muito sentido, né? Porque a gente entende, por mais que o problema desse cliente foi solucionado por uma outra empresa, mas foi sanado e resolvido, eles não poderiam chegar a esse ponto de desvalorizar esse cliente, porque ele só está se apegando mais a valores, né? A valor do serviço prestado, não ao valor daquilo que a empresa no contexto teria a oferecer ou ofereceu a ele, né? Então é esse tipo de dica que eu dou, né? Jefferson, na sua empresa você tem atendentes que fazem a recepção dos primeiros contatos de quem está precisando desse tipo de serviço, né? Quando o atendimento da Rotor System recebe esse chamado, como acontece essa primeira identificação, como acontece a logística, o entendimento do problema para poder deslocar o veículo certo, com o equipamento certo, para poder fazer esse diagnóstico? Uma ótima e excelente pergunta, Fífia. Porque justamente é muita dúvida, né, do cliente. Lógico que às vezes quando o cliente nos aciona, o primeiro contato vai ser feito por um atendente. Ele já tem um pouco de conhecimento sobre o assunto, vai conseguir filtrar, né, através das perguntas que vai ser realizada por esse atendente, onde uma vez identificando a necessidade desse cliente, já vai poder deslocar a ferramenta, a equipe certa, preparado com esse recurso que vai auxiliar lá no ato da contratação. Então é bom que esse profissional tenha esse conhecimento, né? Até para poder agilizar, tendo em vista que o meu segmento, muitas das vezes é emergencial, é fora de horário, e às vezes também envolve tempo para esse cliente, né? Então a gente temos que auxiliar tudo isso, né? Com bom preparo, né? Que parte desde o atendimento, né, até quem vai fazer a vistoria no local, e justamente ele vai estar preparado para poder auxiliar e resolver num tempo rápido, né, porque é isso que os clientes procuram, né, agilidade e comprometimento, né, porque tem infelizmente empresas que não estão preparadas, mas também são nossos concorrentes, estão anunciando, que às vezes se compromete de ir e leva horas para chegar, até que chega ao ponto deles cancelar
e procurar uma outra empresa, porque esses clientes mesmo nos relatam sobre isso. Então não adianta aqui eu fazer uma boa promessa se eu não vou ter a capacidade de cumprir. Isso certamente eu vou ser cobrado por eles, mas tudo aquilo que a gente prometemos, pode ter toda certeza que a gente vai cumprir. Olha, parabéns, viu, Jefferson? Adorei saber da sua empresa hoje. Parabéns para você pelo esforço e pelo trabalho que é feito, que é admirável, não é, Rodrigo? Não é qualquer um que faz o que vocês fazem, não. Não é de tirar o chapéu. É verdade. Lógico que não conseguimos fazer nada sozinho. Nós temos uma equipe, tanto do operacional, né, como daqueles que estão nos bastidores. E um desses também eu tenho vocês, Vivian, da Electra Informática, como auxiliar, como parceiros e também operacionais, né, no intuito de poder também nos ajudar a divulgar nosso trabalho. E vocês também estão de parabéns por aquilo que vocês têm feito. Antes da gente encerrar, faz 10 anos que você opera com a Rotor System. Onde você quer estar daqui 10 anos, daqui para frente? Onde você quer que a Rotor System esteja? Com a tua ajuda, com a permissão de Deus, né, e com nossos esforços, né, sempre procurando sempre equipamento de ponta, trazendo sempre aquilo que o mercado tem de melhor para oferecer. É isso, a gente tem se esforçado, né, para aquele que teve dificuldade, né, no início e começou do zero, os desafios ainda a gente vem enfrentando, né? Eu acho que até o final da nossa caminhada, da nossa jornada aqui nessa terra aqui, a gente vai enfrentar muitos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou vencer, né? E com as ferramentas que está à minha disposição, né? Eu vou usá-la para o bem, porque a Rotor System, além de ser amiga, ela está aqui para servir. Então, o que o cliente tem que entender, Vivian, que a Rotor System é um diferencial porque ela está no mercado para servir, né? Indiferente se ela vai ter a retribuição, o reconhecimento devido, né? Então é isso que... Amei. Tá bom? Tá bom? Obrigada por hoje. Eu que agradeço pela parceria, que já deu certo.